Bom dia, sexto ano, mais uma vez aqui, né, professor Eduardo Moura, no Colégio Espaço Livre. E hoje aqui, meus amores, eu estou encerrando, certo, o nosso último capítulo, que vem a ser o capítulo 2 da unidade 4, que traz como tema percepção e arte, ok? Então, vamos lá, né, trabalhar já a parte teórica, ok? Página aí 160. Vamos trabalhar já aqui a página 163. Aqui na parte 163 começa com... Aliás, desculpa, meus amores. Página 363. Desculpem aí, por favor. Então, aí na página 363, né, que traz como título, e o título, né, já é uma indagação, né? E a indagação é o seguinte: a arte é para todos, ok? Então, né, vou fazer uma leitura, beleza? E a partir dessa leitura aqui, nós iremos fazer uma reflexão justamente sobre esse título e sobre aqui o texto em questão, ok? Então, eu quero fazer, certo, a leitura desse parágrafo, eu quero fazer a leitura desse texto a partir daqui do segundo parágrafo, beleza? Então, abram aí o livro, por favor, na página 363, beleza? Então, acompanhe aí a leitura do texto. Nós vivemos em uma sociedade discriminatória, que se utiliza do preconceito, especialmente com os menos favorecidos. Os menos favorecidos aqui, diz respeito aqui, essa parcela da sociedade, é justamente a parcela da sociedade mais pobre. E sabemos que a gente vive em um dos países mais injustos do mundo, onde as grandes fortunas não são taxadas, certo? E a gente viu que de 2016 para 2020, o abismo social, ou seja, as diferenças sociais só aumentaram neste país. O que é que isso significa? Os ricos ficaram mais ricos e os pobres estão ficando mais pobres. Beleza? Isso para poder explicar, certo, essa expressão menos favorecidos financeiramente, ou seja, os mais pobres da sociedade brasileira. E é justamente essa parcela mais pobre da sociedade brasileira que não tem acesso a uma educação de qualidade e, consequentemente, não tem acesso a um cinema, não tem acesso a um teatro, não tem acesso, certo, a fazer uma visita em uma exposição de arte para poder conhecer, certo, obras de arte dos grandes artistas, certo, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, beleza? Então, vamos lá. Contudo, não podemos dizer que a arte ou a educação não é para todos, pois ela é sim para todas as pessoas, ou seja, ela é para todas as pessoas, ela é para todas as pessoas quando uma sociedade, ela tem direitos sociais garantidos, que não é o caso daqui do Brasil. Certo? Isso aqui, a arte é para todo e para que ela se torne acessível para todo, é preciso que essa sociedade, ela tem os seus direitos sociais garantidos. Aí sim, grande parte da população, grande parte dessa sociedade, ela tem acesso sim à arte, tem acesso sim à cultura, tem acesso sim ao lazer, tem acesso ao esporte, e etc, 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 como ocorre nos chamados países ricos, ok? Em primeiro lugar, porque todas as pessoas são capazes de aprender, de estudar ou de analisar uma obra de arte. Também são capazes de produzir obras de arte, já que para tudo isso basta desenvolver os sentidos, exercitá-los, capacitá-los. Se todas as pessoas possuem sentidos, então são capazes de fazer arte. Pessoas portadoras de necessidades especiais também têm sensibilidade artística, como foi o caso, né, de Aleijadinho, o escultor de Minas Gerais, lembrando que as obras de Aleijadinho as obras são conhecidas mundo afora, ok?
E lembrando que Aleijadinho viveu, né, viveu em Minas Gerais no século XVIII, né, e ele um portador de necessidades especiais, certo? Obras aí fantásticas, altares de igrejas, né? Ele atuou principalmente no que chamamos de artes plásticas, principalmente suas esculturas são conhecidas, certo? Mundo afora, e são, podemos afirmar que suas esculturas, aquilo que ele produziu é realmente arte, ou seja, Aleijadinho produziu arte. Ele fez parte do chamado Barroco Mineiro, ok? E que produziu uma arte, como já falei para vocês, né? Conhecidíssimas mundo afora, ok? Então, a questão é o seguinte, certo? O texto aqui está falando é que todas as pessoas, certo? Todas as pessoas, ela pode sim, todas as pessoas, ela tem potencial para desenvolver o quê? Para ter compreensão da arte. Mas, o que é que o primeiro texto está falando? A questão é as pessoas terem acesso a uma educação, as pessoas terem acesso à arte, certo? Que no caso aqui no Brasil, como já falei para vocês, né? Uma educação de qualidade é para poucos e também acesso também à arte, acesso também à cultura também, ou seja, o que impede essas pessoas de terem acesso aqui vai ter um peso muito grande ao poder econômico. Ou seja, o poder econômico aqui, no caso, é um peso que a gente pode... É um peso que impede das pessoas de terem acesso tanto a uma educação de qualidade, como ter acesso também, certo, a um cinema, um teatro e assim por diante. Ok, meus amores? Então, o texto fala justamente sobre isso. Então, nós podemos desenvolver, certo? Então, a arte, ela é para todos, sim, mas aqui, como já falei para vocês, a questão econômica que venha ter um peso que impede das pessoas terem acesso à arte. Ok, meus amores? Beleza? Então, eu quero que vocês reflitam sobre o texto em questão. Beleza? Então, vamos aqui, né? Abrindo o livro na página 364. Abrindo o livro de vocês na página 364, meus amores. E aqui, né? Vamos fazer a correção, né, das atividades da página 364 até a página 366, ok? A primeira questão, certo? A primeira questão, né? Vamos trabalhar aqui o ícone atividades da página 364, ok? E aqui ele pede para que vocês definam o que vem a ser percepção, né? Defina, segundo os nossos estudos, o que é percepção. Então, vocês podem colocar o seguinte, certo? Percepção é uma palavra que deriva do verbo perceber. Beleza? É a primeira coisa que vocês devem colocar. Percepção é uma palavra que deriva do verbo perceber. Beleza? Então, percepção também pode seguir. Aí vocês podem colocar o seguinte, né? Primeiro vocês vão colocar percepção é uma palavra que deriva do verbo perceber. Ponto final. Continuando. Perceber significa adquirir conhecimento sobre algo. Perceber significa adquirir conhecimento sobre algo. Compreender algo por meio dos sentidos. Perceber significa adquirir conhecimento sobre algo. Compreender algo por meio dos sentidos. Então, a questão, né, a resposta fica o seguinte, ó. Percepção é uma palavra que deriva do verbo perceber. Ponto final. Continuando. Perceber significa adquirir conhecimento sobre algo, compreender algo por meio dos sentidos. Perceber significa adquirir conhecimento sobre algo, compreender algo por meio dos sentidos. Meus amores, agora a gente vai para a segunda questão
da página 364. Segunda questão. O fato de as pessoas terem percepções diferentes sobre determinadas coisas é algo bom ou ruim? Por quê? Então, vocês podem colocar da seguinte forma. Isso não é bom nem ruim, é normal. Isso não é bom nem ruim, é normal. Porque as pessoas transferem para as suas percepções e suas experiências, expectativas e vivências. Repetindo, isso não é bom nem ruim, é normal. Porque as pessoas transferem para as suas percepções, as suas experiências, expectativas e vivências. Ok? Vamos lá agora para a terceira questão. Diante do que estudamos sobre a arte e a filosofia, responda, justifique sua posição. Todos podem fazer arte, né? Terceira questão. A resposta vocês podem colocar da seguinte forma. Sim, pois trazemos dentro de nós capacidades que tornam possível demonstrar como vemos e percebemos a realidade onde vivemos. Repetindo. Sim, pois trazemos dentro de nós capacidades que tornam possível demonstrar como vemos e percebemos a realidade onde vivemos. Continuando, não precisamos frequentar a melhor escola do mundo para nos transformarmos em artista. Basta deixarmos nossa sensibilidade desabrochar, estaremos produzindo arte. Repetindo, não precisamos frequentar a melhor escola do mundo para nos transformarmos em artista. Basta deixarmos nossa sensibilidade desabrochar e estaremos produzindo arte. Ponto final. Quarta questão, meus amores. Quarta questão. Os lugares onde a arte está exposta, as obras de arte, as manifestações artísticas, são para todas as pessoas apreciarem? Explique. Quarta questão, vocês podem colocar da seguinte forma. Sim, para todas as pessoas. Ponto final. Sim, para todas as pessoas. Ponto final. Continuando. Porque são capazes de aprender, de estudar ou de analisar uma obra de arte. Repetindo. Porque são capazes de aprender, de estudar ou de analisar uma obra de arte. Continuando. Assim como são capazes de construir uma obra de arte, já que para tudo isso basta desenvolver os sentidos, exercitá-los, treiná-los. Assim como são capazes de construir uma obra de arte, já que para tudo isso basta desenvolver os sentidos, exercitá-los, treiná-los, ponto final. Já aí a quinta questão é a questão pessoal, é uma questão subjetiva, ok? Meus amores, agora vamos para a página 365, beleza? Página 365, ok? Vamos aqui começar pela sexta questão, beleza? A maneira como percebo a arte pode me levar a filosofar sobre a realidade? Em que momento? Então, vocês podem colocar a sexta da seguinte forma. Sim, desde que o observador de uma obra de arte tem um interesse em refletir sobre a relação que ela estabelece com a realidade e com a subjetividade. A subjetividade aqui diz respeito aqui ao observador, ok, meus amores? Para poder explicar o conceito de subjetividade aqui para vocês. Repetindo de novo a resposta. Sim, desde que o observador de uma obra de arte tem um interesse em refletir sobre a relação que ela estabelece com a realidade e com a subjetividade. Ponto final. A sétima questão é uma questão pessoal, ok? Na sua opinião, o preconceito prejudica a percepção artística das pessoas? Então, a sétima questão é uma questão pessoal. Já no caso da oitava questão, a oitava questão lhe pede para que vocês observem as imagens, certo? Vocês têm 1 para a música, 2 para o teatro, 3 para a pintura.
né? Tanto a música, o teatro e a pintura são manifestações, são formas de expressões artísticas, ok? Então, item A, ele pergunta o que elas têm em comum. Então, o item A vocês podem colocar da seguinte forma: todas representam manifestações artísticas, ou seja, tanto a música, quanto o teatro, quanto a pintura, né? A resposta é o seguinte: todas representam manifestações artísticas. B, pessoas de todas as idades podem se manifestar por meio da arte, isso é verdade, por quê? Então, B, vocês vão colocar da seguinte forma: sim, é verdade. Ponto final, continuando. Porque todas as pessoas têm capacidades, independentemente da idade, da condição financeira, da classe social e das crenças. Sim, é verdade. Ponto final, continuando. Porque todas as pessoas têm capacidade, independentemente da idade, da condição financeira, da classe social e das crenças. Ponto final. Então, vamos agora para o item C. O item C. É possível dizer que as imagens acima estão organizadas por ordem de importância? Explica. Não. Certo? Vocês vão colocar aqui não. Nenhuma das imagens que representam diferentes manifestações artísticas é mais importante que a outra. Repetindo, não. Nenhuma das imagens que representam diferentes manifestações artísticas é mais importante que a outra. É mais importante que a outra. Ponto final. Agora, né, meus amores, nós vamos para a última página e aqui a gente conclui, certo? Então, aqui, ó, certo? Nesse primeiro espaço aqui, vocês vão colocar aqui a palavra questionamentos, ok? E no último aqui, vocês irão colocar a palavra sensibilidade, ok? Aqui vocês irão colocar a palavra sensibilidade e aqui vocês irão colocar a palavra, certo, questionamento. E aqui, meus amores, eu encerrei o meu livro, encerrei as minhas atividades. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo em questão, desse conteúdo de filosofia tão interessante que foi discutido, trabalhado aqui no nosso curso de filosofia do 6º ano, ok? Lembre-se da importância que tem a filosofia. A filosofia é de uma importância tremenda, certo? Principalmente em momentos de crise, em momentos como esse, que estamos vivendo atualmente, tanto no âmbito de uma política, certo? Quanto no que se refere a tudo isso que está acontecendo, não só no Brasil, mas mundo afora. Beleza? Lembre-se, certo? E aqui eu encerro minha disciplina com uma citação, né, da mente mais brilhante do século XX, que foi a mente de uma mulher chamada Hannah Arendt, certo? Filósofa que passou por um campo de concentração na França e que ela diz o seguinte: o pensar evita o mal. Ou seja, né, é por meio do pensar que nós analisamos, que nós criamos um juízo de valor moral, um juízo de valor sobre as coisas. Beleza? Então, meus amores, fiquem em paz, fiquem com Deus, até ano que vem. Tudo de bom para vocês, bom final de ano e um feliz Natal para todos vocês. Muita paz e muito amor na vida de vocês. Tchau, tchau.